Espírito Santo. Amém. Vamos, como de costume, recitar as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Conforme já falamos em outra ocasião, as indulgências são um tesouro escondido. O que é indulgência? Procuremos aqui o cânon 992 do Código de Direito Canônico e leiamos a definição de indulgência segundo a Santa Madre Igreja. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. O tesouro das graças obtidas por Cristo para nós é dado à Igreja. A Igreja é cheia de graça, como Maria é cheia de graça. E como Maria distribui a graça para nós, Nossa Senhora das Graças, a Igreja distribui a graças para nós, usualmente através dos sacramentos. Mas a Igreja tem também o poder de fazer com que certas obras, denominadas obras indulgenciadas, sejam enriquecidas com um valor extra. Por quê? Porque a Igreja anexa a esta obra, praticada sob determinadas condições, os méritos e as satisfações de Cristo e da Virgem Santíssima e de todos os santos da Igreja. Este é um tesouro que Cristo conquistou para nós, quando se ofereceu ao Pai no Calvário, e que os santos souberam ao ir e enriquecer com os seus testemunhos de boas obras. Esse tesouro, pela doutrina do corpo místico de Cristo, a doutrina da comunhão dos santos, é um tesouro que é comunicável. Não só nós rezamos uns pelos outros, mas também o Santo Padre, o Papa, o Romano Pontífice, tem, pelo poder das chaves, que lhe foi confiado por Jesus de ligar e desligar, ele pode fazer com que uma obra que teria um valor expiatório pequeno tenha um valor expiatório grande. E pode fazer com que determinada obra que teria um valor expiatório pequeno tenha não só um valor expiatório grande, mas capaz de apagar ou suprimir todas as penas temporais devidas pelos pecados de um fiel. Este enriquecimento, esta remissão da pena temporal, parcial ou total, dada pela Igreja ao fiel que tem determinadas disposições e cumprindo determinadas obras, é chamada de indulgência. A indulgência é um tesouro que a Igreja sempre nos ofereceu
que foi horrivelmente condenada por Lutero e serviu de pretexto para a assim chamada reforma, e que agora, com o Concílio Vaticano II, com a instrução, com a Constituição Apostólica com a Constituição Apostólica Indulgenciaram Doctrina de 1º de janeiro de 67, portanto, posterior ao encerramento do concílio, em 65. E depois, com o Manual das Indulgências, que o Papa São Paulo VI mandou que fosse promulgado, e que foi promulgado no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo do ano seguinte, 1968, isso aqui agora se tornou de uma clareza límpida e de uma riqueza doutrinária e espiritual maravilhosas. Mas pergunto, quem de vocês conhece este livrinho aqui? Quem de vocês já comprou? Quem já ofereceu esse livrinho de presente para outra pessoa? Quem já se habituou a ler o que está escrito aqui? Porque é um tesouro muito grande. Indulgência é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você pode, com pouco, conseguir muito. Isso é um dos segredos para a expiação da pena temporal dos seus pecados. Não é tudo a indulgência, de jeito nenhum. Nem é um meio fácil de você entrar no céu sem fazer esforços. Não, não é isso não. A indulgência não suprime a Santa Missa, nem os sacramentos, mas ela dá um valor especial às obras que você faz, no que tange a remissão dos seus pecados já perdoados quanto à culpa. Seus pecados ou pecados dos fiéis falecidos. Não é possível aplicar a indulgência plenária a uma pessoa viva, a uma outra pessoa viva, só você mesmo. Assim você pode, no dia 2 de novembro, dia de finados, lucrar uma penitência, lucrar uma indulgência plenária, só uma, por uma alma do purgatório. Só uma indulgência plenária por dia é permitido lucrar. Mas você não pode, em nenhum dia do ano, em nenhuma circunstância, lucrar uma indulgência plenária ou parcial para uma pessoa viva, que não seja você próprio, evidente, né? Então, as indulgências são comunicáveis ou aplicáveis aos defuntos, mas não a outra pessoa viva. A indulgência parcial ou plenária, diz o Código 993, conforme liberta em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. Eu já me confessei, o padre já me deu absolvição, tornei-me mais branco do que a neve, não vou ao inferno, foi remida a minha culpa eterna e a minha pena eterna. Falta agora a pena temporal. São aqueles vestígios e aquelas desordens causadas pelo pecado que, se eu não reparar aqui na terra suportando o mal e praticando o bem, eu terei que depois, com grande tristeza, reparar na vida póstuma, ou seja, sofrendo penas purgatórias. O purgatório, ele é um estado, mais do que um lugar, é um estado em que se sente uma grande saudade de Deus, um grande arrependimento de ter desperdiçado ocasiões de fazer o bem e de sofrer o mal. No purgatório as almas choram. Por que eu não suportei com paciência os braqueiros do próximo? Por que eu não aproveitei aquela solidão para me unir a Cristo no Jardim das Oliveiras? Por que eu não aproveitei aquele tempo vazio para praticar obras de caridade? Por quê? Por quê? A alma chora, porque ela desejaria abraçar a Deus, uma vez que ela morreu em estado de graça e deveria agora estar no estado de glória. Mas o apego demasiado às criaturas, a desordem causada pelo seu pecado, os restos, que em latim se diz relíquia dos pecados, né? Os restos deixados pelos pecados, impedem este voo da alma em direção a Deus para abraçá-lo. Então ela caminha em direção a Deus, sim, mas sofrendo. E nesse sofrimento ela se purifica.
E quando ela estiver totalmente purificada, ela poderá ver a Deus face a face, e a fé é substituída pela visão, e poderá dar um abraço em Deus, em que a esperança será substituída pelo encontro com Deus. Bem, mas se você quiser aliviar uma alma que está no purgatório, saiba que as almas do purgatório não podem mais praticar atos meritórios. O tempo de merecer é aqui. Mesmo Jesus e Nossa Senhora, que hoje estão na glória eterna, mereceram por nós enquanto estavam aqui. E os santos, para os quais, a quem hoje nós recorremos pedindo a sua intercessão em nosso favor, se mereceram alguma coisa quando estavam aqui. Este tempo que passa é preciosíssimo, porque depois que o tempo passar, e esse tempo é tão curto, teremos a eternidade inteira para nos arrependermos de não termos aproveitado esse tempo para glorificar a Deus e para servir ao próximo. Que coisa triste, não é? Mas a igreja que é mãe, a igreja que tem um amor materno, ela nos oferece o tesouro das indulgências para tornar mais suave este nosso caminho da santificação. Não é um meio mágico, não é uma trapaça, mas é um meio materno e suave oferecido pela Santa Madre Igreja. Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos como sufrágio. É o que diz o Cânon 994. Para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve ser batizado. Um pagão não lucra indulgências, porque ele ainda não foi incorporado a Cristo pelo batismo. Não estar excomungado, o que foi excomungado, seja automaticamente, seja por excomunhão decretada, está fora da comunhão com a igreja e não pode lucrar indulgência. E deve estar em estado de graça. Quem está em pecado mortal não é capaz de lucrar indulgência. Pelo menos no fim das obras prescritas. Para que a pessoa capaz lucre de fato as indulgências, deve ter a intenção, pelo menos geral, de as adquirir. E deve cumprir os atos prescritos no tempo estabelecido e no modo devido, segundo o teor da concessão. Então, vamos pensar o seguinte: você vai começar o dia? Comece o dia e faça uma intenção geral. Senhor Jesus, eu tenho a intenção de lucrar todas as indulgências que eu puder durante este dia. As indulgências parciais que eu posso fazer relevando o meu espírito a Deus durante as minhas ocupações diárias ou nas minhas tribulações. A indulgência que eu possa ter dando esmolas, socorrendo os necessitados, seja materialmente, seja espiritualmente, como visitando, dando bom conselho, ouvindo, seja mortificando o meu corpo, abstendo-me de algum prazer, de algum ato lícito. Se isso já tem algum valor expiatório, eu quero lucrar uma indulgência parcial. Eu tenho a intenção. É importante isso. Quando você acorda, deve ter uma intenção, ao menos geral, de lucrar a indulgência por todos esses atos que depois da reforma se tornaram maravilhosamente enumerados. São simples, né? São 3 concessões principais e as outras, que são especialíssimas, elas, de um modo geral, já se enquadram nas 3 primeiras. O que o Papa Paulo VI fez com a Constituição Indulgentiarum Doctrina de 67 e depois com o Enchiridium Indulgentiarum, traduzido como Manual de Indulgências, né, em 68, e que aqui na CNBB, nesta edição aqui é a 4ª, talvez haja uma outra ainda mais atualizada. Vocês podem verificar também no Vaticano ou na CNBB, se tem alguma matéria online sobre isso. Isso aqui se tornou muito melhor do que antes. Acreditem, o que o São Paulo VI fez
em razão das reformas, das indulgências, era algo que a igreja precisava fazer e ele teve a oportunidade e a coragem de fazer. Ficou muito bem feito. Vamos ver como foram as normas. São Paulo VI, como é seu costume, é muito sucinto, é como os romanos, né? Preciso, escreve pouco e com concisão. A indulgência é plenária, é parcial ou plenária, conforme liberta, em parte ou no todo, da pena temporal devida aos pecados. Tá bom? O fiel, presta atenção, que ao menos com o coração contrito faz uma obra enriquecida de indulgência parcial, com o auxílio da igreja, alcança o perdão da pena temporal em valor correspondente ao que ele próprio já ganha com sua ação. Vamos imaginar, eu estou aqui sofrendo uma dor de cabeça, invoco a Deus uma oração. Deus Jesus, seja tudo por vosso amor. Alguma coisa assim. Esta oração que eu estou fazendo voluntariamente, no momento da minha dor de cabeça, ela tem um valor expiatório, por si só ela já tem. Uma vez que eu estou praticando em estado de graça. E aquilo que eu pratico em estado de graça tem algum valor sobrenatural também expiatório, não só meritório. Isso já serve para expiar uma parte dos meus pecados, das penas temporárias dos meus pecados ou das almas de purgatório. Mas, se eu tiver a intenção de lucrar uma indulgência parcial, presta atenção, eu vou lucrar, além daquilo que eu já lucraria por esta oração, outro tanto. Eu vou lucrar o dobro. Se eu fizer essa oração com pouca piedade, eu vou lucrar um outro tanto de pouca piedade. Se eu fizer esta oração com muita piedade, eu vou lucrar esse valor dobrado. O que significa isso? A indulgência é um estímulo para que você multiplique durante os dias as elevações da sua alma a Deus, para fazer orações, porque elas se tornando indulgenciadas valem o dobro. Uma parte é aquela que você consegue, a outra parte é a que a igreja acrescenta pelo poder das chaves, retirando tais satisfações do tesouro de Cristo e dos santos. Entenderam? Se você é desejoso de lucrar indulgências, você vai, no decorrer do dia, quando alguém chamar você e você for lá visitar um doente, por exemplo, ou prestar um bom conselho, ou ouvir uma pessoa que está aflita, ou dar uma esmola, aquilo lá já teria um valor por si só. Mas se você no início do dia fez a intenção de lucrar a indulgência parcial em todas as esmolas espirituais ou materiais que você der, além daquele valor expiatório daquela esmola sua, material ou espiritual, você vai ter também outro tanto. Se aquela sua obra valeria pouco, vai valer o dobro. Se ela valeria um pouco mais, vai valer um pouco mais. Então, você quer ganhar uma indulgência parcial grande, seja piedoso, seja fervoroso na obra que você está fazendo. Como esse Papa é sábio, né? São Paulo VI. Que coisa linda! Que solução assim sábia, de sabedoria assim admirável. E se você iria lucrar uma indulgência, por exemplo, abstendo-se de alguma coisa lícita e prazerosa, por exemplo, um chocolate, um café, ou alguma outra coisa que você gosta de fazer, vai deixar de fazer, isso já teria um valor expiatório, mas quando você faz isso no decorrer do dia, tendo no início do dia a intenção geral de lucrar, para cada abstinência que você fizer, para cada renúncia pequena, você vai ter um valor além daquele que você teria, o outro tanto. E se o valor que você teria, vou brincar agora, é brincadeira, hein? É brincadeira. E se o valor que você teria por determinada obra fosse zero, então você vai ter outro tanto, zero. Ou seja, se você faz uma obra que por causa da sua falta de disposição não tem nenhum valor expiatório, você vai receber outro tanto, que é zero.
vai depender de quanto você está amando a Deus naquela obra que tem valor expiatório. Portanto, a prática das indulgências, ela nos ensina a amar a Deus e fazer as obras boas e suportar as más com o máximo de amor possível. É um estímulo maravilhoso que a Igreja nos deu para a nossa santificação. Estou me referindo às indulgências parciais, tá? Antes disso, depois vou falar depois. A divisão das indulgências em pessoais, reais e locais já não se usa, para mais claramente constar que se enriquecem as ações dos fiéis, embora sejam às vezes atribuídas a coisas e lugares. Antigamente havia indulgências atribuídas a lugares que você visitava ou a coisas que você usava. Aquelas atribuídas aos lugares eram as indulgências locais, a coisas ou objetos, indulgências reais. O Papa Paulo VI acabou com essa distinção e até com essa denominação, para que ficasse bem claro que a indulgência se faz pela obra praticada, que tem prevalência sobre o lugar que você visita e sobre a coisa que você usa, sem excluir, claro. Mas o que se indulgencia é a obra. A indulgência anexa a uma festa, vamos supor uma indulgência que você ganharia na festa dos finados, né? De 2 de janeiro. Você não, só as almas de purgatório podem lucrar. A indulgência anexa a uma festa entende-se como transferida para o dia em que tal festa ou funcionalidade externa legitimamente se transfere. Ou seja, se uma festa era anexa, uma indulgência era anexa a uma festa, essa festa foi transferida para um domingo seguinte. Então, a indulgência pode ser lucrada naquela nova data para a qual a igreja transferiu, sem problemas, tá? A indulgência plenária só pode se ganhar uma vez ao dia. Isso foi uma reforma boa. Porque antigamente, lembro-me da minha mãe, ela não sabia que isso aqui tinha sido promulgado, nem ela nem meu pai. Porque naquela época, sem dúvida, já era depois de 1968. Estávamos nos anos 70. Naquela época, eu via pessoas no cemitério, visitando o cemitério, entrando no cemitério, saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, várias vezes. Por quê? Porque eles assim pensavam: se eu visitar o cemitério 20 vezes nesse dia, eu vou libertar 20 almas do purgatório. É uma coisa assim meio estranha, porque quando você faz muitas vezes a mesma coisa, tende a ser algo mecânico. E tende você a não valorizar mais aquilo que está fazendo, fica repetitivo. Agora isso não existe. Você quer lucrar em indulgência para 10 almas? Faça 10 visitas, uma em cada dia diferente. Mas não pode fazer várias visitas no mesmo dia. Isso foi bom. Foi uma coisa que serviu para tornar sóbria a prática da indulgência sem extinguir o espírito. Mas o fiel em artigo de morte pode ganhar indulgência plenária mesmo que já tenha lucrado naquele dia. E aqui eu convido vocês a ensinarem para os seus párocos, porque nós padres temos muito que aprender com os leigos, neste livrinho aqui que é o Sacramentário, que todo padre traz e deveria trazer para aplicar os sacramentos, né? Unção dos enfermos, por exemplo, confissão, batismo, matrimônio. Neste livrinho que é chamado Sacramentário, aqui, na edição que eu tenho, que já é bem antiga, que está na página 171, mas eu vou fazer questão de que vocês olhem e vejam. Será que vou conseguir? Dá para enxergar aqui no meu dedinho? Esse númerozinho aqui, um pouco mais para cima, para baixo. Está legível agora? Agora vamos para o outro foco aqui. Dá para ver?
Muito bem, eu vou ler para vocês aqui. Eu, pela faculdade que me foi concedida pela Sé Apostólica, concedo-te indulgência plenária e o perdão de todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A indulgência plenária na hora da morte, que é uma coisa maravilhosa que qualquer padre pode oferecer a qualquer pessoa que esteja morrendo. Você já pensou em chamar um padre para assistir o seu parente na morte? Você já pensou como é horrível condenar o seu doente a ficar entubado dentro da UTI sem poder receber visita e morrer desse jeito? Se eles deixam o padre entrar, melhor. Às vezes nem deixam. Às vezes o padre quer entrar, olha, sinto muito, nós estamos num procedimento. A gente tem que respeitar. Mas o procedimento chega, quando o padre entra, olha, sinto muito, mas já faleceu. Às vezes vale a pena, quando a expectativa de sobrevida é muito pequena, dizer, doutor, deixa o meu pai, minha mãe, meu irmão, morrer com a gente em casa. Aí eu chamo um padre, e o padre vai estar presente até o último suspiro e vai dar esse presente aqui, que vocês médicos não podem dar, que é a indulgência plenária em artigos de morte. Faça uma experiência com o padre da sua igreja, ou da sua capela, ou da sua paróquia. Padre, o senhor pode dar indulgência plenária de artigos de morte, em artigos de morte para um irmão meu que está muito mal no hospital? Provavelmente não, possivelmente, né? Ele vai pensar, o que ela está falando, hein? O que é isso? Você quer que eu dê unção dos enfermos para ele? Sim, padre, mas não é só a unção dos enfermos. Mas eu já dei a unção. Não, é outra coisa. Eu quero que, além da unção dos enfermos, você dê a ele, na hora da morte, a abertura do céu pela remissão completa da pena temporal devido aos seus pecados. E é uma fórmula simples, que qualquer padre pode pronunciar validamente, se estiver com fiel na sua presença lá no leito de morte. E eu pronunciei várias vezes para pessoas que eu pensava que estavam morrendo, né? Porque a morte nem sempre avisa com facilidade que ela está chegando, né? Depois a pessoa se recuperava, mas é melhor sobrar do que faltar, né? Na dúvida, vamos dar indulgência plenária em artigos de morte. É muito bonito para nós padres ter esse poder que os anjos não têm de remir em nome da igreja todas as penas temporais de um fiel na hora da morte. Mesmo que ele já tenha recebido uma indulgência plenária durante o dia, na hora da morte ele recebe outra. Coisa boa, não é? Aviso a vocês que estão me ouvindo aí. Se eu estiver doente, muito doente, vocês estiverem preocupados em que médico vamos chamar, em que hospital vamos internar. Eu não sei se eu terei força para dizer o que eu vou dizer agora. Eu quero um padre. Eu quero um padre. Qualquer um, qualquer padre validamente ordenado, eu quero. Mas não quer primeiro ir para o médico? Depois que o padre me atender, vocês podem pensar em outras coisas, mas eu quero um padre. Isso é o maior presente que vocês podem fazer por mim quando eu estiver morrendo. E é um presente que vocês podem dar uns aos outros na hora da morte ou em perigo de morte. Mas, repetindo, nesta edição aqui do Sacramentário, que já é bastante antiga, isso está no número 91 e na página 171, tá? Para quem tem esta edição. Vamos adiante, então. Quais são as condições para se lucrar com uma indulgência plenária? Porque isso eu ainda não falei, é importantíssimo. Para lucrar a indulgência plenária, além da repulsa de todo afeto a qualquer pecado até venial, requerem-se a execução da obra requerida da indulgência e o cumprimento das 3 condições seguintes: confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Vou repetir. Uma obra é indulgenciada. Por exemplo, a recitação do terço em família. Você pode rezar o terço em família e ganhar a indulgência plenária, uma vez por dia e todos os dias. Mas esta obra indulgenciada, que é o terço em família, para que você lucre indulgência plenária, você tem que estar com o coração desapegado de qualquer pecado, mesmo venial. Não é assim tão fácil como parece. E além disso, você tem que recitar o terço. Não pode ser só um pedaço dele. Tem que ser o terço. Você tem que se confessar. A confissão não precisa ser no mesmo dia. Mas você tem também que comungar. A comunhão convém que seja no mesmo dia. E rezar pelo Papa, usualmente um Pai Nosso e uma Ave Maria. Com uma só confissão, podem ganhar-se várias indulgências. Você se confessou na segunda-feira. Você pode lucrar uma indulgência na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, com uma só comunhão que você fez na segunda. Mas, para cada dia em que você vai lucrar indulgência, você deve comungar. Comungou na segunda, comunga de novo na terça, de novo na quarta, de novo na quinta, de novo na sexta. Padre, pode ser comunhão de desejo? Não. Comunhão eucarística. Pode ser confissão comunitária? Não. Confissão sacramental. Confissão sacramental e comunhão eucarística. Pode ser uma confissão diretamente com Deus? Não. Aquela em que tem que ser um sacramento diante de um ministro, que vai te absolver em nome de Cristo da igreja, certo? Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Santo Padre. Agora você percebe que já não é tão moleza assim. Rezando o texto todo dia você ganha indulgência plenária? Ganha. Mas você tem que comungar todo dia. Nem todo mundo tem disposição, amor, para comungar todo dia. Você quer lucrar indulgência plenária todo dia rezando o texto em família? Pode, mas vai ter que confessar frequentemente. Vai ser uma confissão assim, de meses e meses? Não. Uma confissão, digamos, semanal, né? Talvez até quinzenal, mas mais que isso já seria exagero, não é? Embora o decreto não fale quantos dias, não se deve retardar muito, né? Uma diferença muito grande, de uma distância grande de tempo entre a confissão e o dia que você vai lucrar a indulgência plenária. As três condições podem cumprir-se em vários dias, antes ou depois da execução da obra prescrita. Convém, contudo, que tal comunhão e tal oração se pratiquem no próprio dia da obra prescrita. Então, você já reza o texto em família? Meus parabéns. Isso é uma raridade e uma preciosidade. Quer que esse texto tenha indulgência plenária? Quer? Trate de comungar todos os dias. E trate de se confessar frequentemente. E aí, assim eu já vou ganhar? Calma, você tem que estar com desapego a qualquer pecado, mesmo venial. Se você está rezando o texto, mas você ainda não se desapegou de uma mentira que você disse, embora você saiba que foi pecado, você ainda não está de fato convencido de que foi pecado, sabe, mas não está assim. Achar que no fundo foi bom, porque valeu. Você não tem um desapego completo de um pecado venial, infelizmente. Você não vai lucrar a indulgência plenária. Pode lucrar uma indulgência parcial, plenária não. Confissão sacramental, comunhão eucarística, oração nas intenções do Santo Padre, para facilitar, a igreja dá um exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, poderia ser outros, mas a igreja, para facilitar, dá esse exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre. E o espírito desapegado de qualquer pecado, mesmo venial. É assim que você lucra a indulgência, por exemplo, com o terço em família. Por exemplo, com 30 minutos de adoração ao Santíssimo. Por exemplo,
com 30 minutos de leitura da Bíblia. Por exemplo, recitando a Via Sacra. Mas para a indulgência plenária, sempre tem que ter essas 3 condiçõezinhas. Entendeu? Vamos adiante. Vamos imaginar, porém, que faltou alguma dessas condições, tá? Se aconteceu de você não ter conseguido ter aquele apego completo do pecado venial, ou se você não conseguiu cumprir tudo, você ia rezar o terço em família, rezou apenas 4 mistérios, por algum motivo não pôde completar, o que acontece? Você ganha indulgência? Indulgência parcial. Ou seja, o valor expiatório que você teria por causa daquela obra, você agora obtém um outro tanto, dobrado, tá? Mas não se esqueça de querer, por isso na hora do texto a gente começa assim: Divino Jesus, nós nos lembramos deste texto que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem os regimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. A gente fala isso no oferecimento do terço. É bom que fale. É bom que a gente fale isso quando começa o dia. Senhor Jesus, eu faço a intenção de lucrar todas as indulgências parciais que eu puder. Indulgência parcial você pode obter mais de uma vez por dia. Pode sim. E pode aplicar para si ou para uma aula do purgatório. Tanto faz. Padre, acontece que eu já fiz a minha consagração a Nossa Senhora. Será que eu posso agora dispor do valor expiatório das minhas obras? Eu não tenho que entregar para ela distribuir? Sim, entrega para ela. Então, como é que eu faço no dia de finados, em que eu posso lucrar a indulgência visitando com a piedosa visita a uma igreja e com a piedosa visita a um cemitério? Como é que eu faço? Você vai, cumpre a obra indulgenciada e entrega a Maria. O que você não vai dizer para ela, mas ela sabe bem melhor do que você, é para qual alma vai aquela indulgência plenária. Você, como não é dono de si mesmo, você já entregou todos os seus méritos sobrenaturais a ela vai aplicar, seja para o seu pai, seja para uma outra pessoa que está precisando. Ela que faz a gerência dos bens espirituais. Isso é um desapego maravilhoso, porque até o valor sobrenatural de suas boas obras, você entrega nas mãos dela, com a certeza, com a confiança de que ela não vai deixar no desamparo você, nem as almas dos seus parentes, porque você entregou tudo nas mãos dela para que ela fizesse a gerência. Você acaba lucrando ainda mais para você e para os outros com essa confiança depositada em Maria Santíssima. Antigamente, quando a indulgência era medida em dias e anos, era muito difícil entender e aplicar. Por quê? Porque havia uma lista muito grande de orações, agora também tem, mas não era tão grande assim, porque elas estão quase todas incluídas na primeira concessão, que é a da oração. Havia uma lista muito grande de orações ou práticas indulgenciadas. E algumas eram indulgenciadas, digamos, com 300 dias, outras com 2 anos. Ninguém sabia direito o que significavam esses dias ou esses anos. Perdoe-me se ninguém sabia. Talvez alguém soubesse, mas eu nunca soube aprender. Não é da minha época também. Diziam que era dias a menos do purgatório, ou anos a menos do purgatório. Depois, em um certo livro, eu li que não era assim, que eram dias ou anos de uma prática penitencial, tal como ela era feita na Idade Média. Que prática será essa que durava dias? Será que era uma peregrinação? Não sei. É uma prática que se podia medir em tempo, e o valor expiatório dela era aplicado para aquela oração que você estava fazendo. Mas era difícil de entender, era uma coisa bastante complicada e dava também a impressão
de contabilidade. Você está acumulando indulgências com dias, com anos, você faz um balanço. Isso poderia dar a impressão, que é perigosa, de comércio. Dias, anos de indulgências, toda vez que entra número, toda vez que você quantifica alguma coisa que é sobrenatural, ocorre esse perigo. Então, aí, primeiro, não se sabia bem o que era. E segundo, as pessoas ficavam sem saber. Por que essa oração aqui vale mais do que essa? Por que esta oração aqui, que não é tão comprida como essa, se eu rezar com as mesmas disposições, eu lucro mais indulgência com essa do que com a outra? Então, era uma coisa difícil de se explicar e difícil de se entender também. Agora, com a reforma do Papa Paulo VI, tudo ficou bem mais claro. Acabou toda a aparência de contabilidade, as divisões em números, dias e anos já desapareceram, tudo ficou muito mais relativo, referente às suas disposições interiores. Foi uma reforma muito, muito sábia. Aliás, para complementar o que eu estou dizendo, quando a gente mistura número e, sobretudo, dinheiro com coisas espirituais, algum sabor ruim acontece. Quando eu era seminarista, eu fiz o propósito de nunca receber espórtulas. Por quê? Porque as espórtulas que se dão para a celebração de missas, batizados, casamentos, ou qualquer outro ato litúrgico ou sacramental, essas espórtulas dão a impressão, sempre me deram, né, de que eu estava trocando o ato sacramental ou o sacrifício da Santa Missa por um dinheiro. E o povo usa, sem dúvida, essas palavras. Olha, eu vim pagar a missa. Vim pagar a missa. Eu já vou deixar a missa paga até o mês que vem, o ano que vem, para o padre celebrar para mim por tal alma. E é difícil, porque você, embora tente usar um verbo melhor, né? Você não vai pagar, você está oferecendo uma espórtula para a aplicação de uma missa, de uma intenção para a missa do seu, a aplicação da celebração de uma missa em sufrágio da alma do seu pai. Mas é uma coisa que, quando entra dinheiro, quando entra uma tarifa, porque o dinheiro é estipulado, não é? As espórtulas costumam ser fixadas. A impressão que dá, gente, não é, mas a impressão que dá, e não basta não ser, é preciso não parecer, é uma impressão de comércio ou de lucro. E como eu tive, desde o tempo de seminário, muito cuidado, não só de não ser, mas também de não parecer, porque as aparências, temos de cuidar delas também. Como eu tinha muito cuidado de não pensar durante o altar, esta missa eu estou celebrando porque um fiel me deu 50 reais. Não quero pensar em 50 reais. Chega! Se ele quiser dar 50 reais, ele deposita na cestinha do ofertório, mas eu não quero que haja uma associação entre valor monetário e o ato sagrado. Para dissociar completamente isso, então eu fiz o propósito. Eu vou renunciar para sempre às esmolas que se costumam praticar, que são lícitas, que são aprovadas pelo direito canônico, tá? Para evitar qualquer confusão que pode acontecer. Na primeira paróquia que eu fui, a primeira e a única, né? Porque nunca mais eu quis estar à frente de uma paróquia. Sempre depois eu fui vigário paroquial. Mas na primeira paróquia em que eu fui, eu resolvi fazer uma tabelinha de taxas, né? Uma tabela assim meio humorística. Taxas paroquiais. Santa Missa, R$0. Certidão de batismo, batismo, R$0. Exéquias, R$0. Crisma, R$0. Várias coisas eu colocava, R$0.
Aí no finalzinho, aliás, você já deu o seu dízimo? Porque o objetivo era restaurar a prática de cumprir o quinto mandamento, né? Que mandava auxiliar a igreja nas suas necessidades temporais e evitar, de modo a tornar dispensável a prática das espórtulas. Claro que isso aí nem sempre foi bem entendido. Desde os tempos de seminário eu não fui bem compreendido com isso. E depois, mas é uma coisa que vale a pena descobrir, depois que eu não estou sozinho, que descobri até que existe um documento antigo da CNBB prevendo a substituição das espórtulas pela prática dos dízimos. Descobri que um outro padre, bem mais idoso do que eu, já fazia isso também, em uma determinada cidade. Mas isso tudo que o Papa São João Paulo II fez com as indulgências, tirando dias e anos, e fazendo com que elas se chamem simplesmente parciais ou plenárias, quem sabe um futuro Papa poderia fazer com as espórtulas, né? Vamos suprimir as espórtulas, cada fiel dá à igreja o que quiser, o padre deve ter algum sustento condigno, mas para maior proveito do povo e para preservar, para extirpar de todo qualquer tipo de aparência de troca de bens espirituais por dinheiro, vamos acabar com esse costume. Quem sabe um Papa no futuro venha a fazer isso também. Mas isso é a parte, isso não tem a ver com o assunto que estamos falando hoje, que é o assunto das indulgências. Mas isso já deu muito pano para a manga. Lutero dizia, e os professores de história de hoje, que não entendem nada ou quase nada de religião, repetem, que no início da Idade Moderna, os padres lá na Alemanha estavam vendendo indulgências. O que é indulgência, professor? Aí o professor explica. Você quer ir para o céu? É fácil, você dá um dinheiro para a igreja, você está comprado a sua passagem para o céu. Não é assim, não está nem um pouco assim. Mas, como aquelas indulgências que eram oferecidas pelo Papa eram associadas a uma obra, evidentemente, senão não poderiam ser dadas. E a obra especificada era uma obra de esmola. E como a esmola era recolhida para a construção da Basílica de São Pedro, então olha só, para quem olhasse de fora, você paga um dinheiro e ganha o céu. Não, você pratica piedosamente um ato de esmola, com rejeição a todo pecado venial, cumpre as condições exigidas pela Santa Sé, e aí, se você estiver suficientemente disposto, você vai lucrar a indulgência. O dinheiro é outra coisa, mas como entrava dinheiro, gerou tanta discussão, sem excluir também que deve ter havido abusos por parte de pregadores, claro. Na igreja, infelizmente, sempre ocorrem esses casos assim. Então, aproveitemos das indulgências que Deus nos dá por meio da Santa Igreja Católica. Se façamos bem uma coisa, façamos melhor ainda, para lucrarmos, além daquilo que nós lucramos, o dobro. Se nós temos ocasião de rezar o terço em família, olha que coisa linda. Reza do Rosário de Nossa Senhora. Indulgência plenária se o Rosário se recitar na igreja, ou oratório, ou em família. Na comunidade religiosa, ou em piedosa associação. Parcial em outras circunstâncias. Chama-se também a terça parte dessa oração o terço. Agora já mudou, não é mais a terça parte, né? É a quarta parte, que é o terço. Para a indulgência plenária, determina-se o seguinte: basta a reza da terça parte do rosário. Então não precisa rezar os 4 mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Não. Basta, aqui ele diz a terça, nós vamos dizer a quarta parte do rosário. Mas as 5 dezenas devem se recitar juntas. Não adianta você recitar em família
2 dezenas pela manhã e 3 dezenas à tarde. Não lucra a indulgência plenária. As 5 dezenas têm que se recitar juntas. Piedosa meditação deve acompanhar a oração vocal. Enquanto você fala, você medita. A anunciação do anjo Nossa Senhora, a visita a Isabel, o nascimento do menino Jesus, e assim por diante. Na recitação pública, devem-se anunciar os mistérios, conforme o costume aprovado do lugar. No primeiro mistério contemplemos a anunciação do anjo Nossa Senhora e a encarnação do Verbo de Deus. Na recitação privada, basta que o fiel ajunte a meditação dos mistérios na oração vocal. Mas aqui, o rosário que tem indulgência plenária não pode ser privado, né? Ele tem que ser recitado na igreja, ou oratório, ou em família, ou na comunidade religiosa. Basta que você recite a Ave Maria e o outro a Santa Maria, que isso também não tem problema. Não é preciso que todos recitem totalmente as Ave Marias e os Pai Nossos. Também isso está previsto aqui. Mas, como é uma indulgência plenária, tem que ter aquelas 3 condições: desapego de qualquer pecado, mesmo venial, intenção de lucrar a indulgência, oração pelo Santo Padre, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, e confissão sacramental e a comunhão eucarística. No finalzinho aqui das concessões, ele fala de algumas que foram destacadas. Adoração ao Santíssimo Sacramento por pelo menos meia hora é a concessão número 3. Leitura espiritual da Sagrada Escritura de pelo menos meia hora é a concessão número 50. Piedoso exercício da Via Sacra, concessão número 63. Recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, no oratório, na família ou na comunidade religiosa ou em piedosa associação, número 63. Tá? Mas vou ler, só para nós terminarmos, as 3 concessões gerais, embora eu já tenha falado sobre elas, mas eu quero ler ao pé da letra. Primeira concessão. Concede-se indulgência parcial ao fiel que, no cumprimento de seus deveres, cozinhando, e na tolerância das aflições da vida, recebeu o óleo da frigideira na testa, ergue o espírito a Deus, com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, meu Jesus, misericórdia, mesmo só em pensamento, tá? Não é qualquer oração que você faz, é uma oração que você pratica elevando o espírito a Deus, ao cumprir os seus deveres, e esses atos não costumam ser comuns pela fraqueza humana, mas se você pratica isso muitas vezes, então você vai ganhar muito, e com a intenção de lucrar, lucra muito para você ou para as almas. A segunda concessão é aquela que se refere à esmola. Concede-se indulgência parcial ao fiel que, levado pelo espírito de fé, com um coração misericordioso, dispõe de si próprio e dos seus bens no serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário. O fiel é atraído por essa concessão de indulgência para que, seguindo o exemplo e preceito de Cristo Jesus, execute mais frequentemente obras de caridade ou de misericórdia.
Contudo, nem todas as obras de caridade são enriquecidas de indulgência, mas só aquelas que são feitas para serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário, como comida ou roupa para o corpo ou consolação para a alma. Tá? Terceira concessão. Concede-se indulgência parcial ao fiel que se abstém de coisa lícita e agradável, em espírito espontâneo de penitência. Por esta terceira concessão, é impelido o fiel a refrear suas más inclinações, a aprender a sujeitar o corpo e a se conformar com Cristo pobre e paciente. Abster-se de alguma coisa lícita e agradável, tá? É aquela que se refere ao jejum, de um modo geral. Jejum este que já foi tão mitigado, né? Já foi mais severo. Hoje nós jejuamos só obrigatoriamente na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Então, tudo isso é o que a igreja tem para nos oferecer. E a igreja, que é a mãe, sabe atrair para coisas nutritivas as crianças. Em vez de comer docinhos, coisas que não alimentam, a igreja está atraindo a nós para coisas que são ao mesmo tempo agradáveis, mas que são nutritivas, sobretudo. Isso é maravilhoso. Então eu louvo a Deus por ter nascido nesta época tão conturbada, é verdade, em que parece às vezes que Jesus está dormindo na barca, mas ele está acordado e ele vai, no momento oportuno, mandar que as ondas se acalmem e que o vento se cale. Porque este tempo de tanta conturbação é também um tempo de muito mérito, se nós soubermos aproveitar, se nós não endurecermos o nosso coração. Que o indulgentíssimo coração de Maria e o indulgentíssimo coração de Jesus nos façam entender e nos façam pôr em prática estas lições. Vamos encerrar como de costume, dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Helena Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os contra a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.